Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai resolver 4 exercícios juntos e sempre naquele esquema. Eu vou apresentar o exercício para vocês, aí vocês dão pause, tentam resolver e em seguida observam a resolução, beleza? O aprendizado assim é muito mais forte. Se você está nesse vídeo é porque você já leu a teoria referente a esses exercícios, então vamos lá. Nesse primeiro exercício, ele diz: suponha que R1 vale 500 ohms e que a resistência equivalente do circuito seja de 750 ohms. Então, se você observar o circuito, eu tenho R1, que vale 500, e a resistência equivalente, ou seja, uma resistência única que equivale a essas duas juntas, 750. E ele pede que calcule o valor de R2. Bom, o que a gente tem aqui são resistências em série. E quando eu tenho resistências em série, a resistência equivalente ela é igual à resistência da primeira mais a resistência da segunda, mais quantas outras eu tiver até a última. No meu caso, eu tenho só duas, então aqui a resistência equivalente ela é igual à resistência 1 mais a resistência 2 apenas. Então, se eu começar a substituir os valores, eu vou ter resistência equivalente 750, resistência 1, 500, mais R2. 500 está positivo, passa para o outro lado negativo, R2 vai ser igual a 750 menos 500, R2 é igual a 250 ohms. E essa é a nossa resposta. Observe. Se fossem indutores, por exemplo, um circuito assim, em que eu tenho um indutor, um segundo indutor, L1, L2. O raciocínio seria exatamente idêntico, porque a associação de indutores segue a mesma regra da associação de resistores. Então, indutores em série, a indutância equivalente é a soma de todas as indutâncias envolvidas. Agora, o único detalhe é que o valor de indutância não é dado em ohms, ele é dado em Henry. Imagina que a resistência equivalente desse circuito é de 300 henries ou henries, né? Depende se você vai pronunciar na forma nativa ou da forma adaptada ao português. E vamos supor que o L1 seja de 100 henries. Só por curiosidade, henries se escreve assim. E é o nome do pesquisador que se dedicou a indutores, ok? Então, nesse caso aqui, se eu quisesse a indutância do segundo indutor, é o mesmo esquema. Substituiria 300, que é equivalente, vai ser igual à indutância 1, mais a indutância 2, e a indutância 2 seria 200 henries, beleza? Então, todo o trabalho que a gente fizer com resistores daqui para frente, se fossem indutores, é o mesmo processo, tá? Então, eu vou concentrar em resistores e capacitores que são levemente diferentes, ok? Agora, vamos para o nosso segundo exercício. Encontre a resistência equivalente do circuito abaixo. Então, ele dá 5 resistências dispostas dessa maneira e pede resistência equivalente. Tenta aí. Bom, quando a gente vai analisar um circuito grande como esse, a gente tem que começar a entender as partes dele. Olha só, a gente tem aqui o gerador, e eu tenho um primeiro bloco de resistências e depois um segundo bloco. Então, eu posso analisar separadamente cada um deles. E se você reparar, esse primeiro bloco está em série com esse segundo. Então, vamos começar com esse primeiro bloco aqui, que eu vou chamar de bloco A. Aqui eu tenho resistências em paralelo. E quando eu tenho associação em paralelo, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a primeira resistência, mais 1 sobre a segunda, mais quantas outras tiverem em paralelo até a última, beleza? Então, ali no caso daquele bloco A, eu tenho 1 sobre resistência equivalente, vai ser igual a 1 sobre 7,5 mais 1 sobre 3. Como é que eu resolvo isso? Eu poderia tirar o MMC ou simplesmente fazer 3 vezes 7,5. Por quê? Como é que eu somo frações? Eu pego o mínimo múltiplo comum, ou esse cara que está aqui, divido
pelo denominador e multiplico com o numerador. Agora, observa, quando eu fizer 3 vezes 7,5 dividido por 7,5, sobra só o 3, vezes 1, que é o numerador, 3. Do outro lado, eu vou ter 3 vezes 7,5 dividido por 3, vai dar 7,5, vezes 1, 7,5. 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 10,5 sobre 22,5, multiplico o cruzado, 10,5 resistência equivalente do bloco A. Lembrando que toda essa conta é só para o bloco azul, para o bloco A, vai ser igual a 22,5. O 10,5 passa dividindo, então eu tenho que resistência equivalente do bloco A vai ser igual a 2,14. Então, esse aqui é um resultado parcial. Agora, vamos analisar esse bloco em roxo, que eu vou chamar de bloco B. As resistências estão em paralelo da mesma forma, então eu vou ter que 1 sobre a resistência equivalente no bloco B vai ser igual a 1 sobre a primeira resistência, que é 10, mais 1 sobre a segunda resistência, que é 1, mais 1 sobre a terceira resistência, que é 5. Da mesma forma, embaixo eu vou colocar 10 vezes 1 vezes 5, que dá 50, e vamos lá. 50 dividido por 10 dá 5, vezes 1, 5. 50 dividido por 1 dá 50, vezes 1, 50. 50 dividido por 5 dá 10, vezes 1, 10. Daqui para frente, eu vou começar a pular esses passos de matemática básica, ok? Então, aqui em cima, eu somo 65, multiplico o cruzado, 65 vezes resistência equivalente em B é igual a 50, então, resistência equivalente em B vai ser igual a 0,77 ohms. Esse é o nosso segundo resultado parcial. Para finalizar, basta eu perceber que o bloco A, ele está em série com o bloco B. Então, a resistência equivalente do circuito é a soma das duas resistências equivalentes de A e B. Então, eu vou ter que a resistência equivalente do circuito é igual a resistência equivalente em A mais a resistência equivalente em B. Então, eu tenho que a resistência equivalente do circuito vai ser 2,14 mais 0,77, resistência equivalente vai ser igual a 2,91 ohms. E esse é o resultado final do exercício. Bom, e se em vez de resistores eu tiver capacitores? Como que funciona? O capacitor, ele tem um raciocínio inverso dos resistores. Então, quando eu tenho capacitores em paralelo, na verdade, a capacitância resultante, a capacitância equivalente, é a soma, que é o caso desse exercício. Vamos ler juntos? Suponha que a capacitância 1 seja de 5.000 nanofarads e que a capacitância 2 seja de 15 microfarad. Calcule a capacitância equivalente do circuito ao lado. Então, eu tenho C1 e C2, beleza? Observa que eles estão em paralelo, então o que vai acontecer? Capacitores em paralelo, a capacitância equivalente, ela vai ser a soma da capacitância 1 com a 2, com a 3, com quantas outras tiverem até a última. No nosso caso, só tem 2, então a capacitância equivalente do circuito, ou seja, a capacitância total do circuito, como se ele fosse um capacitor único, vai ser igual a capacitância 1, 5.000 nanofarads, mais a capacitância 2, 15 microfarad. Aqui você vai observar que, apesar dos dois estarem no sistema internacional, os dois estão em Faraday, eles têm múltiplos distintos. Esse é nano e esse é micro. Lembrando aqui do lado que nano é 10 a menos 9, enquanto o micro é 10 a menos 6, ok? Dessa forma, eu posso dizer que C equivalente é 5.000
vezes 10 a menos 9, mais 15 vezes 10 a menos 6. C equivalente vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 6, porque aqui eu tenho 1, 2, 3, então eu tenho 10 a terceira, que somado com 10, que multiplicado com 10 a menos 9 dá 10 a menos 6, mais 15 vezes 10 a menos 6. Então, C equivalente vai ser igual a 20 vezes 10 a menos 6, que eu posso escrever como 20 microfarad, ok? Essa é a resposta final do exercício. Agora, vamos analisar um problema em que os capacitores eles estão organizados tanto em série como em paralelo. Vamos ler junto essa questão. Todos os capacitores da figura abaixo possuem a mesma capacitância de 10 milifarad. Só lembrando que mili é 10 a menos 3. Calcule a capacitância equivalente do circuito, ok? Então, eu tenho uma DDP e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 capacitores, todos com a mesma capacitância. E ele quer equivalente. Faz aí. Ok. Para começar, eu tenho que observar o circuito e entender que ele é composto por partes. E a parte mais fácil de se ver, que ressalta, são esses dois capacitores em paralelo aqui. Então, eu vou chamar essa região de região A, de associação A, e eu posso dizer que essa associação, que ali eu tenho capacitores em paralelo. Sendo assim, a capacitância equivalente em A, ela vai ser a capacitância do de cima mais a capacitância do de baixo. E eles possuem o mesmo valor, cada um vale 10. Então, a capacitância equivalente em A é de 20 milifarad. Aqui a gente tem o nosso primeiro resultado parcial. Agora, observa esse conjunto que eu vou destacar em roxo. Eu tenho esse primeiro capacitor, eu tenho a resultante dessa associação de capacitores em A com esse terceiro capacitor. Vou chamar esse conjunto desses 4 capacitores como um conjunto B. Quando eu analiso a capacitância em B, eu tenho que levar em consideração de que o grupo dos dois capacitores que estão ali fechados em A, ele já tem um capacitor equivalente, que a gente acabou de calcular. E se eu olhar, esses 3, o primeiro, o capacitor equivalente de A e o segundo, estão em série. Então, aqui eu tenho capacitores em série. E quando os capacitores estão em série, 1 sobre a capacitância equivalente vai ser igual a 1 sobre o primeiro capacitor, mais 1 sobre o segundo, mais 1 sobre o terceiro, mais 1 até o último. No nosso caso, nós temos apenas 3. Então, 1 sobre a capacitância equivalente no grupo B vai ser igual a 1 sobre o primeiro capacitor, que é esse aqui, mais 1 sobre a capacitância equivalente em A, que é essa daqui. Você vê que é esse conjunto inteiro que está em série com esse primeiro e com esse segundo. Mais 1 sobre a capacitância do segundo. E agora é só substituir. 1 sobre a capacitância equivalente do conjunto B vai ser igual a 1 sobre 10, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 10. Assim, a capacitância equivalente em B vai ser igual a 4 milifarad. Agora, eu vou olhar o circuito como um todo. Então, todo o circuito, que eu vou colocar as contas aqui nesse ponto amarelo, se eu olho ele como um todo, eu tenho o bloco B, ou seja, a capacitância equivalente do bloco B, em paralelo com esse capacitor aqui. Dessa forma, a capacitância equivalente do circuito vai ser a capacitância equivalente em B mais aquele capacitor. Capacitância equivalente do circuito vai ser 4 mais 10. Capacitância equivalente do circuito vai ser 14 milifarad. E esse é o resultado final. Observe que ao fazer as contas nesse exercício, eu não trouxe o mili, o 10 a menos 3, para dentro das contas, como eu trouxe no passado. Isso porque todos os dados estão em milifarad, beleza? A gente abre esses índices quando eu tenho índices diferentes, beleza?
Fechou. E assim a gente encerra esse vídeo. Um abraço.